Olá, meu querido, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meus queridos, eu quero fazer um comunicado aqui no que diz respeito à fé. Quando eu estava no sistema religioso, eu estudava o capítulo 31 de Números e isso me tirava o sono, querido. Me tirava o sono. Desde que eu me conheci por gente, quando eu me batizei nas águas, porque eu não conhecia o verdadeiro batismo do cristão. Eu achava que o batismo na água era também o batismo dos cristãos do século 20, 21. Eu não tinha aprendido na religião que o batismo em água era batismo dos judeus, que era ablução. Eu nunca entendia Romanos 6, eu não entendia 1 Pedro 3 e 21. Isso tudo em nome da fé. Então, queridos, quando eu abria a Bíblia no capítulo 31 de Números, isso me arrepiava. Principalmente o versículo 17, que eu não vou usar, eu não vou ler, porque o YouTube é muito sensível. Então, como ela trabalha com algoritmo, os algoritmos e os robozinhos, então a gente tem que tentar também ludibriar, entre aspas, não é? Esse sistema. Então, mas você abre a sua Bíblia no capítulo 31 de Números, quando você chegar no versículo 17, olha o que o Deus de Israel pediu para que o exército de Israel fizesse. Aí hoje eu me pergunto, será que isso aqui realmente aconteceu? Ou isso aqui é uma coisa que fizeram para que as pessoas tenham medo desse Deus do Velho Testamento, o Deus de Israel? Olha aqui, ó. O verso 17 é uma coisa terrível, queridos. É uma coisa muito terrível. Estou aqui, ó. Não vai dar para você ver, não. Não vai dar para ver. Ó. É o versículo 17 do capítulo 31 de Números. Aqui, esse versículo está falando sobre o quê? Que Deus, ele deu ordem para o exército de Israel através de Moisés. Deus falou assim: vingue-se dos midianitas pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os medianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha homens de cada tribo de Israel. 12.000 homens armados para a guerra. 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. O que eram os clãs de Israel? Eram os comandantes de cada tribo. Então, cada comandante de cada tribo tinha o dever e a obrigação de ouvir essa ordem e chegar lá e vingar. Quando você chega no versículo 17, isso aqui, queridos, me causava arrepio. E até hoje, eu fico impressionado com isso aqui, ó. Tá escrito: agora, mar, M-A-T-E-M, todos os meninos e também todas as mulheres
que se deitarem com homem, mas poupe as virgens. Todos vocês, alguém ou que tocarem algum morto, ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro e no sétimo dia, vocês deverão purificar-se a si mesmos e aos seus prisioneiros. Aqui, meu querido, vou deixar o celular aqui do lado. Aqui, você sabe para que o Deus de Israel mandou que eles conservassem as virgens com vidas? Para depois servir de mulheres para o próprio povo de Israel. Mulheres e crianças tinham que ser velhos também. Então, hoje, eu respeito a fé de cada um, porque cada pessoa tem o direito, né, de seguir qualquer religião. A pessoa tem o direito, constituído por lei, inclusive a nossa Constituição de 88. Ela dá esse direito. Mas, em nome da fé, eu lia isso aqui e não se importava. Porque eu falava aqui, esse Deus, ele é soberano. Esse Deus, ele fez isso porque disso, porque daquilo. Mas você já notou, querido, que o Deus do Velho Testamento, ele é totalmente diferente do Deus que é apresentado no Novo Testamento? Você percebe que dá a impressão que foi uma construção muito bem feita por aqueles que elaboraram a Bíblia. Eu não estou dizendo que eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito nos homens que colocaram o dedo na Bíblia. É isso que eu estou falando. Parece que pegaram a história do Deus do Velho Testamento, Deus da criação, e misturaram com o Deus do Novo Testamento, que é um Deus de amor, um Deus de paz, de bondade, de longanimidade, um Deus, não é, de misericórdia. Parece que eles mesclaram, mas esqueceram de avisar a um Deus do Velho Testamento que um Deus do Novo Testamento seria diferente. Parece que, quando a gente lê a Bíblia, parece que tem dois deuses diferentes um do outro. Porque o Deus do Velho Testamento é um Deus que só misericórdia. Agora, o Deus do Novo Testamento é um Deus totalmente diferente. Então, quando eu lia esse capítulo de Números, capítulo 31, eu ficava, sei lá, até hoje eu me sinto assim. Sabe de uma coisa, meu querido? A fé, ela deve sim ser valorizada. Mas você já viu aquela propaganda? Beba com moderação. Eu vejo a Bíblia como um livro que as pessoas deveriam ler, sim, estudar também. Mas as pessoas deviam também analisar cada coisa escrita que está aqui. Por que, Alberto, que você fala isso? Porque justamente por causa dessas coisas. Tem coisas, querido, que a matemática, ela não bate. Ela não bate. Como que o Deus de Israel, um Deus da criação, um Deus bondoso, um Deus amável, ele foi apresentado no Velho Testamento como um Deus vingativo, que mandava exterminar, acho que essa palavra pode usar, né? Exterminar todo aquele que não fazia parte da nação de Israel. Esse Deus do Velho Testamento, se não fosse israelita, para ele não prestava. Todos os inimigos de Israel, ele mandava, sabe? Agora, quando você começa nos livros históricos, você começa a perceber que um Deus totalmente diferente.
Mas a Bíblia diz, ali no livro de Tiago, que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Eu acredito que esse Deus, esse Criador que eu aqui divulgo e eu falo sobre ele, eu acredito que ele não muda. Mas quem escreveu a Bíblia, quem editou, quem transliterou a Bíblia, parece que eles pegaram a Bíblia, criaram esse livro, e aquilo que eles quiseram colocar, eles colocaram. E aquilo que eles quiseram tirar, eles tiraram. Afinal de contas, como que nós vamos acreditar num livro desses? Eu não estou dizendo para você não acreditar. Eu estou dizendo aqui para você aprender a filtrar as coisas. Eu acredito no Criador? Sim, com certeza acredito. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, eu não teria essa plataforma para divulgar a palavra do nosso eterno Criador. Então, eu tenho fé, mas a minha fé é moderada. Eu não acredito num Deus que mudou só por causa de alguém. Afinal de contas, ele é soberano. Deus não poderia mudar só por causa de um povo. Ele é soberano, ele está sobre todas as coisas. Então, uma coisa eu tenho plena convicção e certeza. Esse Criador, teu irmão até aqui no canal, nosso irmão Regildo, né? Eu não sei de que denominação ele pertence, mas irmão Regildo, ele pelo menos ele menciona alguns nomes de Deus. Na verdade, irmão Regildo, existem tantos nomes, tantas nomenclaturas para esse Criador, que eu até me atenho de falar algum nome. É claro que a gente estudou um pouquinho sobre o assunto, né? Sobre esses títulos, nomenclaturas, mas a gente fica assim, porque no YouTube, principalmente, você vê tantos estudos acerca do nome de Deus que você fica com o pé meio atrás. Mas, vamos lá. Se é Jeová Tsabaoth, amém. Se é Jeová Rafá, também amém. Se é Jeová Tidisqueno, amém. Se é Jeová Shalom, amém. Se é o Jeová, aquele, não é? Que do pentagrama ali, não é? Pentagrama não, tetragrama, né? Yud, Re, Vav, Re, amém, não é? Então, queridos, é tanto nome. Tem gente que fala, né, Yoshua, Yehoshua, não sei o quê, sabe? Para Deus, para o Criador, não importa se você sabe o nome dele exatamente ou não. Se você vê o hebraico, é totalmente diferente daquilo que eu conheço por língua portuguesa. Eu erro, eu vacilo na gramática, eu vacilo pra caramba no vernáculo, né, da língua portuguesa. Eu tento, mas vacilo, mas eu estudei, graças a Deus. Consegui ter uma formação mais ou menos para mim entrar, não é, no, vamos dizer, naquilo que eu faço hoje. Precisei estudar um pouco, né? Já estou quase pendurando a chuteira, né, na minha profissão. Então,
hoje, se alguém me dizer que esse Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo é o mesmo, eu até concordo. Mas a minha pergunta é, por que diferenciaram tanto o Deus da Torá, da Constituição Judaica, para o Deus do Novo Testamento, o Deus cristão? Então, esse assunto aqui, de Números capítulo 31, é um dos capítulos que causa arrepio naqueles bons entendedores da Bíblia. Quando você, meu querido, analisa esses salafrários que aí existem, ganhando dinheiro nas costas dos outros, e isso nós não fazemos no YouTube. Eu não ganho dinheiro nas costas de ninguém. Nosso irmão Cláudio Mendes, nós não ganhamos dinheiro nas costas de ninguém. Diferente dos pastores, presidentes de igrejas, né, que usam a Bíblia, usam a fé, entre aspas, para arrecadar dinheiro. Eu aqui, nessa plataforma, no meu canal, eu peço ajuda sim. Mas eu não obrigo ninguém a me dar dinheiro todo mês, toda semana. Não. Aqui só vai entrar para me ajudar aquele que sentir do seu coração de me ofertar aí alguma coisa, para que o canal seja sustentado com esses estudos, com essas palavras, não é? Graças a Deus. Agora, você acha que se as pessoas não contribuir, eu vou ficar triste? Eu vou parar com o canal? Claro que não. Quando eu iniciei aqui no YouTube, eu disse que eu não estava pedindo dinheiro a ninguém. Talvez o dia que eu precisasse, eu iria pedir. Mas pedir não é obrigar. Os pastores do sistema, todo mês, você tem que levar o seu dinheiro em forma de dízimo. E usam a própria Bíblia para dizer que se as pessoas não entregar o dízimo, a oferta, as pessoas vão ser condenadas ao INFA, como diz o nosso amigo aí, André Carpano, não é? Então, o André Carpano, eu às vezes vejo um vídeo dele, né? Ele fala ínfas, né? Que todo mundo sabe o que quer dizer. Então, queridos, eu quero falar uma coisa. Eu, que ainda sou estudante da Bíblia, com toda a simplicidade, que divulgo o Evangelho Eterno, não sou pregador, não. Não sou pregador. A minha visão com a questão de pregar o Evangelho a toda criatura não é essa visão que o sistema tem. Quando Jesus diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura, ele deu ordem aos discípulos, aqueles que ouviam ele, e eles não atenderam esse pedido. Tanto é que Deus, lá em Atos 9, veio atrás de Paulo, e Paulo, sim, pregou o evangelho da incircuncisão, o evangelho chamado o evangelho da graça, e Paulo diz que ele começou e terminou. Colossenses 1 e 23, Romanos 8, 17 e 18. Paulo falou que ele pregou o evangelho nos 4 cantos da terra. Aí você diz, não, Paulo não está vivo, como que ele iria pregar o evangelho nos 4 cantos da terra? Mas a ordem não foi para você, a ordem não foi para mim, a ordem foi para eles, e eles pregaram sim. Então, quem nasceu depois do ano 70, já nasceu com a história contada, já nasceu sabendo sobre o Criador, já nasceu sabendo da história, porque a Bíblia acabou ali. No ano 70, o juízo, a Bíblia acabou de ser escrita no 1º século. A Bíblia não continuou, senão nós teríamos título aqui, não é? Livro de Silas Malafaia,
livro de Agenor Duque, né? Aí você ia passar as páginas da Bíblia, livro de John Wesley. Aí você, mas não, é livro de Jeremias, livro de Ezequiel, livro de João, livro de Mateus. Cadê os livros com o nome desses líderes de hoje aí? Livro de Billy Graham, livro de quem mais? John Scott, livro de Valdemiro Santiago. A Bíblia, ela terminou de ser escrita no primeiro século. Depois do juízo, nós não tivemos mais a continuidade da Bíblia. Então, queridos, pare, pense e analise. A fé, ela deve ser fé com moderação? Eu acredito que sim. Tenha fé, mas não fé em tudo que está escrito. Senão, a gente teria que fazer também hoje aquilo que o Deus de Israel pediu. Aí eu pergunto a você, você tem coragem de fazer o que o Deus de Israel pediu para fazer no Velho Testamento? Aí você vai dizer, é claro que não. Ah, então essa fé é com moderação. Deus abençoe, tchau, um abraço, fique em paz.